Baruch Hashem, ok? Vamos falar um pouquinho, gente, hoje sobre a Parashá Korah, ok? Sobre a Parashá Korah. Essa Parashá, ela traz muitos ensinamentos para nós, ok? Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Vamos trazer isso para a nossa vida. São exemplos. Como eu sempre falo, existem pessoas que nós olhamos como espelho para seguirmos os seus passos e os seus exemplos, ok? Como, por exemplo, o Rebbe de Lubavitch, um homem íntegro que iluminou a nação judaica, que iluminou a humanidade, trazendo assim os seus ensinamentos e não desistiu nem do povo judeu, mesmo quando o judaísmo estava vamos dizer assim, ofuscando na vida de alguns judeus, né? Obviamente, e também não deixou os não-judeus de lado. Ele também fez com que os seus Hassidins nos buscassem, acendesse essa luz na nossa mente para que a gente soubesse como estar servindo ao Deus de Israel. Então, existem pessoas que a gente deve seguir o seu exemplo, olhar como espelho para seguir esse exemplo. E existem pessoas que nós devemos olhar como espelho para não fazer as mesmas coisas que eles estão fazendo. Então, Moshe foi alguém que nós devemos imitar em humildade, em servir ao Eterno, em temor ao Criador, ok? Korah, o primo de Moshe, é alguém que está do outro lado. É alguém que a gente deve olhar e ter como exemplo e saber o que não fazer para desagradar a Hashem. Tem pessoas que passam em nossa vida e a gente traz exemplos dessa pessoa para a gente seguir e fazer igual a ela, né? E tem pessoas que traz uma experiência de vida para a gente saber onde não errar. Alguns sábios falam o seguinte, que o erro é feito quando a gente erra, é para que a gente possa aprender com os erros. Porém, nós não temos uma vida inteira para aprender apenas com erros. Nós devemos olhar para quem já cometeu o erro e não com um olhar de acusação, mas com um olhar de entendimento e dizer, olha, aquilo que ele fez é o que eu não devo fazer para desagradar a Hashem. É o que eu não devo fazer para ofender o meu próximo, para machucar o meu amigo, meu filho, minha esposa ou esposo. Então, a gente deve tomar como exemplo. E Moshe e Aaron são primos de Korah. Korah, filho de Itchar. Aaron e Moshe, filho de Amram, ok? Eles receberam de Hashem, a tribo de Levi, a gente sabe que antes os primogênitos, eles faziam o serviço espiritual representando cada família. E depois do pecado do bezerro de ouro, Hashem destituiu esse cargo dos primogênitos, porque eles participaram. Como a tribo de Levi não participou dessa transgressão, Hashem agora faz a substituição dos primogênitos, ok? Pelos levitas. A cada primogênito, um levita fazia-se o resgate e assim o levita ia servir. Dentro da tribo de Levi, né, tem os sacerdotes, ok? E os sacerdotes, eles descendiam de Arão, como descendem até hoje. Eles descendem de Arão, que é o Kohen Gadol, o sumo sacerdote. Só que Korah, diz os sábios, não chega bem num consenso qual o verdadeiro motivo da revolta de Korah. Porque alguns sábios falam que ele se enciumou não apenas do cargo espiritual de Aaron, mas também do cargo, vamos dizer assim, de liderança, o cargo político de Moshe. Alguns outros sábios falam também que ele se enciumou por causa de Elitzafam.
que era filho de Uziel, que era também primo dele, ok? Primo irmão dele. Ou seja, Uziel, Amram e Elishá eram irmãos, sendo que Moshe era filho de Aaron, filho de Amram, Korah, filho de Itzhar, e Elitsafã, filho de Uziel. E Moshe determinou Elitsafã no cargo de liderança do clã da tribo do clã de Korah, no qual Korah fazia parte de Kehat. E isso também se enciumou Korah, porque Korah, ele achava que ele tinha mais capacidade. Só que Moshe não levou em conta a posição da pessoa, não levou em conta, vamos dizer assim, a proximidade ou... Não, ele levou em conta a justiça. Quem estava mais preparado? Ele estava muito mais preparado do que Korah para receber o cargo de líder do clã do que o próprio Korah. Então, o que acontece? A gente sabe que muitas vezes aos nossos olhos físicos, algo que não chegou para nós e chegou para uma outra pessoa pode parecer injusto. Mas a gente tem que frear. A gente tem que aprender a frear a nossa yetzerará, ou seja, a nossa má inclinação. Porque a nossa má inclinação sempre vai nos dizer que nós temos razão. A nossa má inclinação e os desejos animalescos sempre vai nos oferecer o lado de honras e glórias para que a gente possa correr atrás dele. Porém, Hashem, ele determina para cada um uma posição. Cada pessoa dentro do povo de Israel tem uma função especial para Hashem. Cada Beni Noach, cada Bat Noach do movimento Beni Noach Brasil tem uma importância especial para Hashem. Tem uma importância especial para este trabalho que o Rav Yaakov tem feito no Brasil e fora do Brasil, ok? Então, cada um de nós devemos nos autoavaliar. Sempre tem que ser algo que seja constante em nossa vida, a autoavaliação. Por quê? Porque muitas vezes, por estar muito atarefado, por estar ocupando muitas funções e etc e tal, às vezes o nosso ego, ele pode crescer de tal forma que vamos nos achar merecedores de tudo. O ser humano, ele tende a se achar merecedor de tudo. E a gente sabe que não funciona bem assim. E o que foi que Korah fez? Ele não só se revoltou contra Moshe e Aaron, ele também se levantou contra um mandato de Hashem, um mandato direto de Kadosh Baruch Hu. Porque foi Hashem quem escolheu Aaron, porque foi Hashem quem escolheu Moshe para ser o líder. E o homem contestou a vontade de Hashem. E o que é que acontece com um homem que contesta a vontade de Hashem? As consequências não são positivas. As consequências não são favoráveis. É um fruto, é uma semente que não foi avaliada antes de ser plantada. É uma semente que o homem ele não olhou antes de plantar. E isso podemos trazer, gente, para a nossa vida profissional, para a nossa vida pessoal, sentimental, para a nossa vida espiritual. Sempre nós podemos acrescentar um pouquinho a mais. É como eu falei antes. Se a gente está preso na nossa zona de conforto, não conseguimos enxergar o que está ao nosso redor. Quando alguma coisa sobrevém à nossa vida e a gente acha que nós não somos merecedores de X ou Y dificuldade, é porque a gente ainda não conseguiu enxergar qual a mensagem de Hashem por trás daquilo que ele nos colocou, da situação que ele nos colocou.
Se assim está nos mostrando que nós precisamos melhorar um pouco mais para que possamos ser mais abençoados, se Hashem está nos mostrando que a gente precisa entender que aquilo não era para nós, porque ia dificultar a nossa vida lá na frente em uma outra situação, então nós precisamos começar a enxergar não apenas com os nossos olhos físicos, mas com nossos olhos espirituais. Não podemos deixar com que a nossa alma animal ela enxergue por nós. Temos que enxergar através da alma divina, que é a alma que se aproxima, é a essência, a fagulha que se aproxima de Hashem a cada dia, a cada momento. E o que foi que Cora fez? Ele se desconectou da congregação de Israel. Levantou 250 homens, dentre eles, quem estava? Datã e Abiram. Ou seja, quem eram esses homens? Lembram de quando Moshe estava no Egito ainda e aqueles homens brigavam entre si, 2 hebreus brigavam entre si e Moshe foi separá-los e eles questionaram o porquê Moshe estava se intrometendo naquela situação? Diz os sábios que eram justamente Datã e Abiram. Ou seja, eles estavam ali não à toa. Eles também, relatam os sábios, são aqueles homens que desobedeceram a ordem do maná. Ou seja, você vai colher o maná quando o povo estava no deserto e você não vai deixar sobrar até amanhã. Porque Hashem vai providenciar um outro maná no outro dia e assim sucessivamente. E no dia de sexta-feira pegará 2 porções para que dure na sexta e também no Shabat. E eles desobedeceram essa ordem. E quem eram eles? Justamente os 2 que estavam juntos com Corá, com a revolta de Corá, com os 250 homens. E o interessante também é que tinha ali entre eles E a gente vai ver agora a importância de uma mulher sábia na vida de um homem. Os sábios dizem que um homem sem uma esposa é como se fosse a metade de um homem. E quando o homem ele arranja a sua alma gêmea, a sua esposa, a sua cara metade, vamos dizer assim no ditado popular, ele se torna um homem completo. Né? É como Biná e Chokhmah. Chokhmah é a sabedoria em si, sem ideias múltiplas e sem conceitos separados. E Biná é a interpretação, a canalização da sabedoria. Assim é o homem e a mulher. Dentro de um lar, o homem e a mulher devem estar justamente com o pensamento em uma única direção. Né? Então, olha a sabedoria de uma mulher. O que uma mulher sabe, ela pode fazer na vida de um homem. O que o conselho de uma mulher. Os sábios também falam que é muito mais fácil uma mulher ela converter, ela conseguir convencer o homem de fazer algo do que o homem convencer uma mulher. Justamente a mulher também, segundo os sábios judeus, tem uma sensibilidade espiritual bem maior do que os homens. Por isso os homens judeus ele praticam muito mais mitzvot do que as mulheres. Elas têm uma conexão. Quando Hashem dá a Torá, Hashem diz, mostra primeiro para as mulheres. Né? Aí vai e mostra primeiro a Torá para as mulheres e as mulheres automaticamente aceitam a Torá sobre si. As mulheres também não fizeram parte do pecado do bezerro de ouro. Elas se negaram a participar daquilo ali. Então, a sensibilidade espiritual de uma mulher diante de Hashem é maior do que a de um homem. E a mulher de Corá sempre instigava Corá. Corá falava dos assuntos, falava da sua pretensão. Diz os sábios que Corá ele comentava com sua esposa das pretensões que ele tinha visando a liderança de Moisés, visando o cargo de Kohen Gadol, de sumo sacerdote, de Arão. É tanto que
ela aconselha ele realmente a se expor, a se colocar, a apoiar. Quando a mulher ela não tem, vamos dizer assim, uma visão espiritual aguçada com Hashem, quando ela não se conecta com Hashem, quando ela não se concentra em Hashem, ela não vai saber também direcionar. Na hora que o seu esposo precisar de um conselho, na hora que o seu esposo precisar de uma ajuda, de uma mão, ela também não vai estar apta para aconselhar. Por quê? A mulher de Corá incentivou ele desobedecer a Hashem. Por quê? Corá não se levantou apenas contra Moshe e contra Arão. Ele se levantou também contra Hashem. E a mulher não estava nem aí. Ela queria agradar o seu marido, vamos dizer assim. Ela queria fazer pelo seu marido. Ou seja, segundo ela, na visão dela, estar do lado de Corá, estar do lado do seu esposo era o que importava. Não se importando com as consequências que viriam através da transgressão de Corá. Né? A esposa de On, ok? A esposa de On agiu totalmente diferente. Ela usou argumentos que despertaram o interesse, despertaram o entendimento de On. Quando On conversou com ela sobre toda a situação, a esposa dele, que foi muito elogiada nas literaturas judaicas pelos sábios, devido à sua atitude, ela simplesmente disse: o que é que você vai ganhar em troca? Se Corá for líder, você vai continuar sendo servo dele. Se Moisés for líder, você vai continuar sendo servo. Não vai mudar nada. O que é que você ganha em troca? Você está comprando a briga de alguém onde você não será favorecido. Ou seja, apesar de superficialmente parecer, em uma visão mais superficial, parecer um conselho materialista da esposa, mas a vida está acima dos conceitos. E ela pesou na balança. Ela disse: eu vou utilizar um diálogo aonde ele não vai ter como dizer não, aonde ele não vai ter como ser enganado por Corá. E assim ele pensou, realmente, o que eu vou ganhar em troca? E diz que ela deu vinho, bastante vinho, para On. E um costume do povo judeu é que a mulher casada, ela não pode estar com os seus cabelos à mostra, a não ser para seu esposo, ok? Então ela tem que cobrir os seus cabelos. E ela deu vinho, botou ele para dormir e se sentou à sua porta e foi pentear os cabelos. E já sabendo do respeito que o homem tinha que ter, que o homem não podia se aproximar, não podia olhar para o cabelo daquela mulher ali, da falta de reverência que seria naquela situação, os homens olhavam de longe e viam ela sem o véu, sem a cobertura da sua cabeça, e aí eles voltavam quando era para ser chamado. Ou seja, acabou que On não entrou na contagem dos 250 homens por causa da sua esposa. Porque a sua esposa, ela foi sábia a ponto de não deixar o seu esposo cair no buraco. Ok? Tem mulheres que se o esposo pular no buraco, ela pula junto. Mas, atitude legal, tamo junto. Tamo junto pra tudo, ó. Atitude legal. Será que a atitude é legal? Será que o papel da esposa é pular no buraco junto com o esposo? Ou será que o papel dela é dizer: olha, aí na frente tem um buraco. Se você pisar, se você der um passo mais à frente nessa direção, você vai cair. Então podemos trazer isso para a nossa vida. O papel da esposa não é muitas vezes pular junto com o esposo no buraco. É avisar para ele que a direção que ele está andando está incorreta.
que aquilo não vai trazer benefícios para ele. A mulher é ajudadora do homem. É uma parte do homem. Hashem diz que o homem deixaria pai e mãe e se ajuntaria com a sua esposa. Ok? Quando o casamento ele é formado por pessoas que deixam Hashem habitar no seu lar, Hashem, na presença de Hashem habitar no seu lar, esse casamento vai sempre dar certo. Porque vai haver diálogo, porque vai haver compreensão, porque vai haver o cuidado. É uma coisa que não tem uma fórmula, né? O casamento ele não tem uma fórmula, porque se o meu casamento é bom e dá certo com X proporções, eu não posso pegar essa fórmula e passar para uma outra pessoa, porque existem pessoas com características diferentes, com visões diferentes, ok? Mas eu posso pegar a partícula dos exemplos de minha vida, como por exemplo, e incentivar uma outra pessoa a não cometer o mesmo erro. A gente não pode forçar essa pessoa a não cometer esse erro, mas a gente pode avisar que ela está caminhando para o erro. Então, a esposa de Corá não pulou no buraco literalmente com Corá. A esposa de Corá empurrou ele com as suas mãos. Quando a mulher ela coloca o seu sentimento, né, o sentimento que sente pelo seu esposo acima da sua visão, da sua conexão com Hashem, ela larga de pensar com a sua alma divina e passa a agir com sentimentos e emoções destrutivos. A nossa missão, a nossa meta aqui na Terra também é transformar a nossa alma egoísta em altruísta. É pegar uma matéria-prima e dar vida e construir algo. Então o casamento é uma construção. Às vezes você faz uma parede meio torta, ok? Mas você vai lá e conserta ela, coloca o prumo, coloca a linha e conserta ela. Assim também funciona no casamento. Então, olha a diferença da esposa de Corá. Quando Corá desobedece, que é provado que Hashem foi quem escolheu Moshe, o que é que acontece? A terra se abre, literalmente, e engole Corá, todos os seus pertences, seus bens, todos que estavam com ele, tudo que pertencia a ele. Nesse momento, a cama, diz os sábios, que no Midrash, a cama de On saltitava em sua tenda, querendo saltar para ele ir também para o buraco com Corá, porque à primeira vista ele não se negou. Mas a sua esposa, mais uma vez, se agarra na cama e não deixa ela ir acompanhar a destruição de Corá. Esposas Bat Noach, o papel de vocês dentro do lar de vocês é muito importante. Para, mesmo aquelas que não têm esposos que são emissários, o lar de vocês depende uma porcentagem gigantesca de vocês para que funcione com espiritualidade, para que funcione com a presença de Hashem. Vocês são a ligação mais direta com Hashem. Vocês têm uma conexão mais forte com Kadosh Baruch Hu. E as esposas dos emissários, mais ainda. Porque nós que somos emissários, nós temos alguns pesos a mais, vamos dizer assim, algumas responsabilidades a mais que nós, às vezes, não podemos carregar sozinhos. Temos que ter uma ajudadora de braço forte
do nosso lado para saber aconselhar no momento certo, para não nos induzir a tomar decisões erradas, para nos ajudar a ajudar outras pessoas que dependem também de nós. Então, o meu conselho pessoal, o meu conselho como amigo, como irmão Beninoa, como amigo, é que cada esposa de cada emissário dedique-se com seu esposo para ajudar ele a cumprir a missão dele. Porque a missão não é só dele, a missão é sua também. Porque a partir do momento que vocês se uniram, vocês se tornaram um. E aí, a pele e a dor, os sentimentos, felicidades e tristezas são compartilhados. Bonanças e dificuldades são compartilhados. E essa é a lição que nós trazemos para a nossa vida. De duas mulheres com dois pensamentos diferentes e dois homens com dois destinos diferentes. Ok? Um foi tragado pelo abismo. O outro foi salvo pela sua esposa. Ela usou a inteligência, ela usou a força do seu braço para segurar aquela cama, para não ir até aquele abismo. E ela foi sábia suficiente para livrar o seu esposo da destruição. É muito importante uma mulher na vida de um homem. Ok? É muito importante. E, gente, Corá, ele era sangue de Arão e de Moshe. Corá era primo. E ele não estava pesando na balança nada de parentesco, não estava pesando na balança o interesse coletivo. Quando uma pessoa, ela tende a ter uma visão individualista, os interesses coletivos, os interesses de uma comunidade, eles ficam de lado. Porque Corá, ele não estava tramando tirar o cargo de Arão e de Moshe para dividir com outras pessoas. Ele tinha interesse próprio. Por quê? O que foi que ele fez? Ele usou um argumento que aparentemente era plausível. Olha, todos são santos. O Eterno falou com todos. Os primogênitos ofereciam os sacrifícios antigamente. Se aproximavam de Kadosh Baruch Hu para oferecer os sacrifícios, para fazer o serviço dos seus familiares. E por que vós tem se colocado sobre nós? Porque dizem que são mais santos que nós. Nós também ouvimos a voz de Hashem no dito dos mandamentos. Então, ele quis incitar as pessoas com argumentos que pareciam verdadeiros. Com argumentos que pareciam realmente que iriam dar certo. Que as pessoas seriam favorecidas ao desmerecer o mérito de Moshe e de Arão. Homens gigantes diante de Kadosh Baruch Hu. Homens que tiveram conexões espirituais inacreditáveis, espetaculares com Hashem. Mas, quando a gente coloca um interesse individual para ser o carro-chefe da nossa meta, a gente passa por cima de pessoas, a gente passa por cima de sonhos, a gente passa por cima de sentimentos, a gente passa por cima de propósitos reais e verdadeiros, autênticos, de propósitos justos. E o pior de tudo, passamos por cima dos desígnios de Hashem. Corá estava tentando deixar transparecer que o que ele estava fazendo era Beshem Hashamayim, era em nome dos céus.
E é tanto que depois ele diz, quando Moshe alega, quando Moshe fala que Hashem não desse uma morte semelhante, uma morte comum para aqueles homens, porque senão as pessoas iriam achar, não iria levar a sério a liderança de Moshe. E quando Moshe tem um primeiro diálogo falando ali, Cora vai e acusa. Ele vai e acusa Moshe de ter matado o povo de Hashem. Porque ele sabia qual era a conexão dele, de Moshe, com Hashem. E mesmo sabendo aquela conexão que Moshe tinha, que Hashem era capaz de ouvir a voz de Moshe e atender o pedido de Moshe, segundo os sábios, mesmo que aquele momento ali não fosse, vamos dizer assim, Hashem queria que funcionasse dessa forma, mas um grande tzadik, um homem espiritual elevadíssimo diante de Hashem, desejou que acontecesse algo, porque Hashem sondou o coração daquele homem e viu que ele estava com um interesse coletivo. Ele queria o bem da sua comunidade, da sua congregação, ele queria o bem do seu povo. Ele não estava ali sendo egoísta, ele estava ali sendo uma pessoa que estava visando por outras pessoas, que estava vendo, sentindo os sentimentos do seu próximo. E o Hashem, olhando para os sentimentos de Moshe, vai e mostra a diferença. E faz com que a terra, através de um milagre, a terra se abra e ele seja tragado. E a gente sabe muito bem que quando um tzadik, ele se conecta com Hashem, Hashem sonda o coração dele. E Hashem vê que o coração dele está cheio de ahavá, de amor. Cheio de kavaná, de intenção verdadeira. Cheio de emuná, de fé, de bitachon, de confiança com Hashem. E se a gente tem um propósito, e o nosso propósito é para o bem coletivo, Hashem vai, com certeza, fazer com que os nossos propósitos eles sejam alcançados. Não porque somos tzadik, ok? Porque para ser um tzadik, como diz a Torá, é uma elevação espiritual que a gente não tem noção. Mas porque também somos pessoas sinceras diante do Eterno. Quando o ser humano em si, ele é sincero com a sua reza, ele é sincero com os seus mandamentos, ele é sincero no seu amor ao próximo, quando ele é sincero no que ele faz, Hashem faz com que os seus caminhos sejam de alegria, que as suas dificuldades sejam experiência, que os seus problemas sejam degraus de elevação. E a gente aprende com os erros, e a gente aprende com o erro de outra pessoa, e a gente aprende a não ser juiz e julgar o próximo antes de ver realmente e de se colocar na sua posição. Falta de amor, falta de fé, de confiança. Tudo isso faltava em Korah. E levou ele a ter aquela atitude tão perversa e tão negativa referente a Moshe e Arão. E aí a gente observa esse erro, traz para a nossa vida, coloca em prática e a gente tem resultados positivos. Ok? A gente consegue alcançar um resultado positivo porque a gente viu o erro e não fez igual. O que é a dor? A dor em si é um alerta de que uma parte do seu corpo não está funcionando como deveria funcionar. Mas o que é o sofrimento? A dor em si ainda não é o sofrimento. O sofrimento é quando você recebeu a mensagem do seu corpo: olha, X lugar está doendo, tem alguma coisa que não está funcionando. Qual é o nosso dever? Procurar um médico. Depois, seguir as recomendações médicas.
Tomar o remédio, fazer os tratamentos corretos, etc e tal. E aí a gente vai eliminar a dor. O sofrimento é quando o seu corpo já lhe deu todas as informações necessárias, te indicando que não está funcionando correto. E você não procura um médico, você não procura se cuidar, você não procura ficar bem, tomar as medidas necessárias para que aquela dor vá embora. Então, a dor contínua, ela é o sofrimento. E a desobediência do ser humano, seja ele judeu ou seja ele Bnei Noach, a desobediência do homem é o que leva ele ao sofrimento. Ou seja, a continuidade das suas dores é quando a gente desobedece. A gente não procura quem? O médico dos médicos, que é Hashem. Hashem cura a nossa alma. Hashem nos dá conforto espiritual. E se a gente sabe que tem uma parte da nossa vida que não está funcionando corretamente, seja no casamento, seja no trabalho, seja nos estudos, seja na aproximação, onde for, a gente sabe que só Hashem é capaz de trazer realmente a verdadeira luz para que a gente possa enxergar de uma forma diferente e ter uma visão diferente, para que a gente tenha atitudes diferentes e que o sofrimento, que a dor, ela não seja mais parte do nosso cotidiano. E quando a gente traz isso para dentro do nosso coração, e quando a gente traz isso da essência da nossa alma, a gente consegue ver Hashem, sentir Hashem. A gente consegue ver Hashem em todas as coisas. Nos problemas, porque sabe que Ele tem algo bom para fazer por nós, através daquilo. Na Parnassá, no sustento, a gente reconhece que tudo veio dele e a gente consegue enxergar ao nosso próximo superior a nós. Os sábios dizem que a gente sempre tem que olhar para uma pessoa como ela superior, sendo superior a nós. Quando a gente enxerga o nosso próximo sendo superior a nós, nós conseguimos alcançar humildade para a nossa vida. É por isso que eu nunca me canso de citar as palavras do Rebbe. Nunca vou me cansar. Onde o Rebbe diz que cada pessoa para ele é como um diamante. E que ele não se cansa de contar diamante. E que ele não conhece um ser humano que se canse de contar diamantes. É isso que nós devemos fazer. Enxergar o nosso próximo como diamante. Porque a gente não vai apenas ser solidário quando o nosso amigo, quando o nosso irmão, quando o nosso amigo, o nosso companheiro estiver chorando. Mas vamos compartilhar dos seus sorrisos e das suas alegrias. Vamos compartilhar dos seus sorrisos e da sua alegria. Então, quando alguém alcança um cargo, ou quando alguém é colocado em uma posição, etc e tal, é porque aquela pessoa mereceu. Ok? Muitas vezes, Hashem deixa com que o homem ele seja levado pela sua própria ganância. Né? Muitas vezes, uma pessoa... Porque às vezes diz assim, por que uma pessoa má, às vezes, aparentemente má, essa pessoa consegue alcançar objetivos e consegue ter sucesso em etc. e tal coisa? Gente, isso não significa, diz os sábios, que isso não significa que essa pessoa está sendo apoiada por Hashem. Mas ela está trilhando um caminho de sementes que ela plantou. Ok? E o guião dela vai ser aquilo que ela plantou. Ela não vai ter um mérito de alcançar coisas superiores. A vida espiritual, a nossa vida com Hashem, ela é muito maior do que o período físico em que nós temos prazeres. Ok? Nós devemos transformar o físico em espiritual, né? Em prazeroso, sim, com certeza, mas o objetivo final de nossa vida não é apenas o prazer momentâneo e físico, mas o prazer espiritual.
que só mesmo uma conexão com Kadosh Baruch Hu pode trazer. Conta uma história que diz o seguinte: tinha um empresário e tinha vários jovens na empresa, vários jovens promissores na empresa dele. E esse homem, ele queria colocar um substituto para administrar sua empresa. E ele pegou uma coisa bem inusitada, bem diferente, para testar e para oferecer para esses homens como proposta, para que soubesse quem estava apto a ocupar o seu lugar na empresa, cargo-chefe. E o que foi que ele fez? Ele pegou uma semente, colocou na mão de cada jovem daquele, ok? E mandou eles ir para casa. E deu um período a eles de 1 ano. E eles tinham que cuidar daquela semente, e ele queria ver quem ia fazer com que a semente desse fruto, com que a semente fosse plantada corretamente, regada e desse fruto. E aí o que acontece? Um jovem humilde, né, mais concentrado em si, ele regava sua planta, regava sua semente, plantou, e aí ele passou um período regando sua semente, regava, e nada acontecia. A semente dele não cresceu, não germinou, não cresceu, não acontecia nada. E ele continuava regando, e começou agora nas redes sociais, as pessoas começaram a mandar mensagem, postando sua arvorezinha já grandinha ali, postando a sua semente crescendo, a sua planta crescendo, todo mundo feliz, né? Se exibindo com suas plantas, todo mundo cuidando de suas plantas, se exibindo com suas plantas, e o jovem ali, sem saber o que fazer, 6 meses se passou e a sua semente nem sequer apontou assim na flor da terra para poder dizer assim, ó, eu estou aqui. Mas ele continua a molhar aquela planta, aquela semente, continua a molhar, etc e tal. Completados os 12 meses que o homem tinha dado para que eles pudessem ser avaliados, todos foram convocados para uma reunião, e nessa reunião, pela avaliação do chefe, seria levantado o substituto. E aquele jovem, ele não quis ir. Ele não quis ir de jeito nenhum, mas depois alguém incentivou ele, e ele acabou que foi. Ele se sentou lá no fundo da sala de reunião, e todo mundo se exibindo com suas plantas grandes, alguns já tinham dado fruto, etc e tal. E aí o que é que acontece? Eles foram surpreendidos quando o chefe se levanta e diz: fulano de tal, ali, será o meu substituto. Quem era o substituto? Aquele rapaz que tinha regado a sua semente o tempo inteiro e a sua planta não cresceu, não germinou, não cresceu, não deu fruto. E ficaram todos indignados porque as nossas plantas todas frondosas, e porque ele que não conseguiu fazer com que sua planta crescesse, não soube cuidar de sua planta, ele vai ser o novo chefe, o novo comandante da empresa. E o homem diz o seguinte: todas as sementes que eu dei para vocês eram sementes mortas. Todas as sementes que eu dei para vocês, elas não tinham como crescer, germinar, elas não tinham como funcionar. Porque eu dei semente a vocês ruins, nenhuma semente foi boa. O único honesto, o único justo, o único correto foi ele, que ficou até o final cuidando daquela semente, mesmo sabendo que ela não estava crescendo. E vocês fizeram o quê? Cada um comprou sua própria semente, e aqui estão exibindo o que eu não dei para vocês. Só ele foi honesto. Então ele está apto para assumir o meu lugar. E aí a gente vê o quê? A atitude que nós temos. As decisões que nós tomamos em nossa vida. Ele não estava preocupado em alcançar simplesmente aquele cargo sem o mérito devido. Ele estava preocupado em cumprir a sua missão. Aí daqui vem uma outra questão.
Corá, ele não observou que ele foi escolhido dentre várias tribos. Ele fazia parte da tribo que foi escolhida para servir a Hashem, porque ele fazia parte da tribo de Levi. E ele não estava olhando por esse lado, ele não estava sendo agradecido por Hashem, por ele já ter alcançado esse mérito de estar fazendo parte da tribo sacerdotal, ou seja, da tribo que estava separada para Hashem. Hashem disse o seguinte: a tribo de Levi, ela não ganhou porções na terra, ok? Porque eu sou sua porção. Eu tomei para a minha tribo de Levi. E Corá não estava satisfeito com isso. Ele não cumpriu a missão dele. Às vezes, nós tomamos atitudes que negamos a nossa missão, ok? Não aceitamos que aquilo é a nossa missão. Às vezes, não entendemos o propósito da nossa missão. E aí a gente quer fazer o quê? Quer assumir algo que não está sob a nossa responsabilidade. Sob a nossa responsabilidade, assumir algo que não cabe a nós. Se cada um de nós começarmos a focar na nossa missão, vamos cumprir ela com sabedoria. Vamos cumprir ela com excelência. A missão que Hashem deu a cada um de nós é tão importante quanto aquela que ele deu a alguém que está lá em destaque. É isso que nós devemos entender. Somos pérolas, somos diamantes para Hashem, e nós precisamos entender que somos também parte dessa criação, que nós fazemos parte de um propósito espiritual muito maravilhoso. E que a gente deve valorizar quem somos, o que temos, porque veio de tudo de Hashem, e a nossa missão. Temos que aprender com os sábios. Temos que aprender com os exemplos dos sábios de Israel. E aquilo que foi negativo, aqueles homens que trouxeram exemplos negativos, saber o que não fazer para que a gente não tenha frutos podres ou até mesmo não colham os frutos que nós almejamos. Então, amigos, Corá, ele não soube ser grato a Hashem. A falta de gratidão a Hashem traz, sabe o quê? Blasfêmia. E blasfêmia faz parte da proibição de Benei Noach, assim como da proibição de judeu. A falta de reconhecimento, a falta de gratidão por Hashem traz o homem a pecar contra Hashem com a blasfêmia. Porque ele não vai ser grato e ele vai acabar trazendo pesos para a sua vida. Ou seja, uma transgressão vai puxar uma outra transgressão. E isso vai fazer com que a gente se afaste de Kadosh Baruch Hu gradativamente. Ok? Hashem espera de nós sempre que a gente esteja satisfeito com os seus desígnios para a nossa vida. Mas ele também espera de nós que a gente possa sempre querer estar um pouco mais perto dele. Estar mais perto de Hashem é um caminho que a gente deve percorrer sem cessar. A gente sempre deve olhar e andar no caminho do meio, como diz Maimônides. Devemos sempre andar por esse caminho do meio. Porque, assim como Corá, assim como aqueles homens pecaram contra Hashem, a gente também está sujeito a fazer coisas erradas. Mas as mesmas possibilidades de erros também vêm os acertos, possibilidades de acertos. E a gente precisa acertar os nossos passos diante de Kadosh Baruch Hu.
a gente precisa realmente consertar os nossos passos. E a inveja motivou a Korah a desobedecer a Hashem, a se levantar contra um dos dois maiores sábios de Israel, maiores tzadik de Israel, né? Moshe e Aaron, e levou ele a um fim que não foi favorável nem a ele, nem a sua própria família. Então, no momento que o Talmud diz quem salva uma pessoa é como se tivesse salvo o mundo inteiro, a gente tem que pesar isso na balança. Porque quando a gente toma uma decisão negativa, isso não afeta apenas a nossa vida. Afeta a vida dos nossos filhos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, da nossa comunidade e, acima de tudo, da nossa ligação com o Kadosh Baruch. Por isso, cada um de nós devemos levar, devemos aprender, devemos escutar a voz de Hashem através dos nossos sábios, através dos nossos rabinos, através dos sábios que têm nos instruído sobre Torá e mandamento. Benenoa Batnoa, aprofundem-se em seus mandamentos, porque não são coisas fúteis nem coisas simples. São simples na sua composição e essencial na sua essência. É uma coisa que vem da essência de Hashem. É algo que ele criou para consertar a transgressão da humanidade, para consertar a confusão que a humanidade criou através da desobediência. Então, que nós não venhamos ser como Korah, né? Que venhamos ser sábios em nossas decisões, que venhamos ser sábios em todos os nossos caminhos, ok? Baruch Hashem, que o Eterno possa nos abençoar, que o Eterno possa nos trazer a cada dia a consciência divina, a cada dia coisas boas para nós, e que nossos caminhos venham ser trilhados com kavaná, com intenção verdadeira, com amor e com dedicação, ok? Que venhamos trazer essa lição para a nossa vida e ensinar para nossos filhos, como diz no Shema, né? Que a gente possa sentar na nossa casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, sempre está falando de Hashem para os nossos filhos, sempre está falando de Hashem dentro da nossa consciência, ok? Shalom a todos, obrigado mais uma vez por todos estarem aqui, obrigado mais uma vez pela paciência, obrigado mais uma vez. Nós somos aprendizes, nós somos como crianças que estão agora aprendendo a falar, aprendendo a andar, e os nossos conceitos, eles vão ser lapidados com o decorrer do tempo. Que o Eterno abençoe a cada um de nós e Shabbat Shalom. Aproveitem o Shabbat de vocês, aproveitem com a família de vocês. E até a próxima.